Bem, pessoal, vamos de BTC agora, 21 horas e 21 minutos aqui na Espanha, no Brasil, 17 e 21, fim de tarde aí no Brasil. Saiu o resultado da inflação, da prévia da inflação nos Estados Unidos, uma alta acima de 6% ao ano. Ou seja, gente, não é só as residências que estão no seu topo histórico, não é só o mercado de ações que está batendo recordes históricos atrás de recordes históricos, não é só a Bitcoin que está promovendo all-time highs seguidos, simplesmente o dólar está se desvalorizando. E para proteger o capital de uma desvalorização, muitos fundos estão fazendo hedge na BTC, no mundo cripto. A BTC goza de um lastro matemático, porque matematicamente não pode haver mais de 21 milhões de BTCs. E esses dados sobre a inflação nos Estados Unidos são bizarros, não só porque o poder de fogo do Federal Reserve é quase nenhum, porque as taxas de juros já eram muito baixas, em alguns países aqui da Europa já são negativas, e com esse movimento inflacionário, o que eles podem fazer? Se eles aumentarem muito a taxa de juros, eles podem acabar reduzindo a retomada do crescimento econômico. Então eles ficam numa saia justa, porque eles precisam incentivar a economia e ao mesmo tempo cuidar da inflação. Então, o cobertor, você puxa de um lado, o cobertor é curto, né? E descobre o outro lado. Mas enfim, os problemas da economia real são muito brutais. Os economistas da old school, eles que antes zombavam da BTC no Bull Run de 2017, 2018, agora tratam a Bitcoin como lastro matemático. O que antes era motivo de chacota, agora passa a ter lastro matemático. Na próxima corrida de touros, lá por 2025, 2026, quando houver o halving da BTC em maio de 2024, que vai promover uma catapultada da BTC rumo a $1 milhão, vamos ver qual vai ser a nova expressão desses economistas da old school que faziam chacota da BTC no Bull Run de 2017 e 2018. A BTC hoje fez a máxima em 69 mil, bateu ali certinho. Vocês vejam que ela literalmente está escalando aqui, ó, por cima da linha superior do canal de Keltner. Quando a BTC começa com esse padrão, gente, da tal da escadinha, deixa eu botar aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu acompanho a Bitcoin desde 2013. Quando a BTC começa com esse padrão da escadinha, ela vai fazendo essa série de escadinhas aqui, ó. Ó, esses blocos assim, vocês estão vendo, ó. Aqui é a banda de VWAP, a linha verde é a VWAP, a linha vermelha de cima é a upper e a de baixo é a lower. Quando ela começa a fazer esse padrão de escadinha nos 5 minutos, é porque o movimento tem uma inércia que pode ir muito longe. Ela agora está sofrendo uma certa volatilidade, porque muita gente colocou como ponto de realização essa faixa aqui do último all-time high que foi alcançado em 20 de outubro, de 67 mil. Então tem muita gente alavancada com ponto de realização nessa camada, que acabou virando um cúmulos nimbus aqui. Mas a agressividade da nuvem de Shimoku aqui, da linha superior na projeção, e a própria linha inferior, que é mais conservadora, a linha superior na nebulosidade esverdeada é mais arisca, a inferior é mais conservadora. Mas as duas embicaram agressivamente para cima, então a inércia desse movimento vai longe. Aqui no Squeeze a gente abriu a segunda barrinha, a gente está na primeira, já vai se abrir a segunda barrinha da amplitude ondulacional de compra, que deve escalar com bastante agressividade, já que entre a última barrinha vermelha e a primeira verde, vocês vejam que aqui, ó, a primeira verde foi bem tímida. E olha onde chegou essa amplitude ondulacional de compra. E aqui a nossa primeira verde está muito agressiva, com bastante inércia. Ou seja, ó, a exponencial curta cruzou de baixo para cima lenta com uma certa agressividade. Já estamos na segunda barrinha no histograma. Ou seja, a inércia desse movimento comprador
muito provavelmente vai levar a BTC rumo aos 80 mil dólares que a gente havia prognosticado aqui no canal. Tá, pessoal? Não vejam topos onde eles não existem. Aos panic sellers e weak hands, que os mãos de alface, não se desfaçam das suas criptos, porque a festa só tá começando. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã.